Olá, eu sou Tatiana Corrêa e está começando mais um podcast do Agro Saúde e Cooperação. Hoje nós vamos falar, gente, de mais uma potência do agro catarinense. Nós vamos falar da Nospecan. Está aqui comigo, nós vamos conversar agora de forma online com dois convidados. O Álvaro Roberto Poleto, que é extensionista rural da Epagre e líder do Programa de Fruticultura da Epagre Regional de Palmitos, lá no Oeste Catarinense, e também com o Eduardo Basso, que é presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, a IBPECAM. Sejam os dois muito bem-vindos, obrigada pela participação. Então a gente vai falar dessa cultura, né, que tanto nos encanta, que tanto me encantou e que já inclusive já foi tema de um dos programas da televisão aqui, né, da NDTV, do Agro Saúde e Cooperação. Sejam bem-vindos. Obrigado e boa tarde, Tatiana e Eduardo. Boa tarde. Ficamos muito contentes em poder estar com vocês, com Santa Catarina, com essa pujança e ver como esse desenvolvimento da Pecan está se estabelecendo no estado. Isso, a gente fala, né, que é uma grande potência, uma promessa do agro catarinense, porque relativamente é uma cultura nova, digamos assim, né? O Brasil é o quinto maior produtor mundial, mas a gente ainda está no início. Quem começou um pouco, né, essa cultura foi o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, bem seguido Santa Catarina e depois o Paraná. Então, por isso eu vou começar com o Eduardo e pedir a ele que conte um pouquinho dessa história. Quando é que lá atrás a gente resolveu investir nessa cultura, né? Na cultura, no cultivo da Nospecan? Bom, de fato, a Pecan não é uma cultura nativa do Brasil. As nossas mudas, as nossas sementes vieram dos Estados Unidos, vieram aí já, algumas vieram ainda no início do século, outras vieram nos anos de 1920, e posteriormente começou um grande desenvolvimento através de alguns americanos que vieram para o interior de São Paulo, na cidade de Americana, e de lá se distribuiu mudas que aqui no Rio Grande do Sul se estabeleceram aí na região de Antagorda. E aí começou com muito sacrifício, com muito trabalho, uma produção de mudas, e inclusive algumas variedades começaram a ser produzidas com variantes aqui no Brasil, e começou a se estabelecer essa área que hoje no Brasil estamos perto de 10.000 hectares de área plantada entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando a gente fala que se deu bem aqui no Sul, é por causa do clima, é por causa do solo? Conta pra gente um pouquinho, já que você é extensionista da Epagre e há mais de uma década tem se dedicado ao cultivo, né, da Nospecan, mas só que aqui em Santa Catarina. Me conta como é que foi esse início. A gente copiou, a gente viu que dava certo ali no estado vizinho e trouxe para cá? Então, Tatiana, é uma história até... como a gente já falou em outros programas, que teve o conhecimento da cultura no Rio Grande do Sul. Podemos falar aí, então, de um produtor específico, o seu Fiorese, que, conhecendo o pessoal da região de Antagorda e a produção de nozes, resolveu investir em Santa Catarina. Então, é essa história que a gente tem do início, há mais de aproximadamente 20 anos, que é o pomar mais antigo que ele tem. E a partir disso, então, desse entusiasmo, e o pessoal vendo que a cadeia se tornaria uma cultura com potencial econômico aqui para a nossa região e com um bom desenvolvimento, iniciou-se, então, a disseminação dessa cultura pelo nosso grande oeste catarinense, meio oeste, e logo mais se instalou, então, até o Alto Vale do Itajaí. Então, essas são as regiões que Santa Catarina hoje são produtoras da nogueira. Então, ela tem uma questão de solo, de clima, mas ela está também relacionada à latitude, né? A latitude aí 37, que é o desenvolvimento de onde ela é originária, que fica mais ou menos nesse nosso plano, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os outros países. Então, por isso que ela tem um destaque aqui no nosso estado, no Paraná e no Rio Grande do Sul. E também pelas condições climáticas, né? Porque ela é uma cultura de clima temperado, então ela necessita de certas horas de frio para poder
para colocar os seus frutos, para botar as flores e para desenvolver os frutos. Então, com isso, o pessoal tem apostado. E nesse momento, então, a gente formou essa cadeia, vem assessorando aí há alguns anos, porque era uma cultura nova, nós aprendemos com o pessoal do Rio Grande do Sul, com a Embrapa, com algumas empresas particulares, começamos a fazer alguns cursos, participar de eventos, e com isso a gente foi tendo esse conhecimento da cultura. Então, com isso, a gente pode dar todo o aporte aos produtores aqui, quanto à questão fitossanitária, tratos culturais, e até depois o Eduardo pode falar até melhor, dessa organização da cadeia, que isso que a gente vê como um ponto importante, porque não adianta de nada a gente produzir alguma coisa se nós não tivermos organização no momento de nós termos um produto, vamos comercializar aonde? Para quem? Então, nesse momento é que entra o IBPCAM, com seu conhecimento, as empresas exportadoras que fazem esse trabalho junto com nós. É claro que nós, ainda aqui em Santa Catarina, a grande maioria dos pomares está começando uma produção comercial, aquilo que a gente comentava, e você bem comentou no início, não vamos aí criar expectativas, dizer que em 2, 5 anos está produzindo e que vai ser uma atividade economicamente numa propriedade, que a gente sabe que isso vai acontecer a partir dos 10 anos e com algumas recomendações técnicas e alguns cuidados que o nosso agricultor tem que ter para que consiga fazer essa produção ser economicamente viável. Porque quando a gente fala, né, que é uma cultura nova, é porque a gente está falando aí de gente que começou os primeiros pomares há 20 anos, aí a gente começa, de fato, a ter uma boa produção, um bom retorno, depois de 15 anos, 12 anos, mais ou menos, né, da Nogueira. E aí a gente vê hoje alguns produtores começando a colher a primeira, segunda safra, então ainda é muito novo. O Rio Grande do Sul, ele tem um pouquinho mais de know-how, e ali, como o próprio Álvaro mencionou, Eduardo, precisou ter essa organização. E a gente vê hoje que não só a quantidade, né, pelo volume também de produção, mas também de indústrias com subprodutos, né, da nossa Nospecan, o Rio Grande do Sul ele está bem à frente, né, dos outros estados aqui da região sul. Como é que isso, de fato, aconteceu, essa organização? Porque hoje a gente sabe, é rentável, né, mas precisa de uma organização. A família Link, num programa de reflorestamento, construiu um pomar em Cachoeira do Sul de 700 hectares. É uma das maiores áreas que tem na América do Sul da produção de pecan, com todas as variedades disponíveis naquele tempo, até sem saber exatamente que variedades se adaptariam ao Brasil e que variedades que não se adaptaram ao Brasil, com todos os problemas que decorreram disso. E junto com isso junto nessa propriedade, fizeram uma indústria já para descascar e colocar esse produto no mercado nacional. E outras indústrias vieram sendo construídas, né, em Antagorda e outras cidades vizinhas. Hoje no Brasil nós temos umas 5 ou 6 indústrias descascando e algumas já colocando sabor no produto e fazendo produtos maravilhosos, né? Produtos super, super legal. Nós entendemos que na cadeia produtiva, para a gente estar amadurecido nesse processo, deveríamos alcançar o mercado internacional. Então, há 3 anos, nós já estamos exportando todos os anos e com preços bem interessantes, que eram preços quase 1/3, até 40% mais do que os preços que vinham se praticando no mercado nacional. E com isso, ficou muito interessante o resultado das propriedades que já estavam com um nível de produtividade bom, que acontece, como o Poleto está dizendo, no 10º ano, 12º ano. Outra coisa que a gente percebeu é que, na medida que nós conhecemos os custos e os preços de venda, nós também percebemos a necessidade de uma melhora da profissionalização do setor e especialmente da conservação dos frutos. E esse processo está acontecendo de modo galopante agora nos últimos anos.
A qualidade melhorou muito e o pessoal, quando exporta, sabe que precisa mandar um bom produto para o exterior. E sabe o que aconteceu? Nós não queimamos o filme. Mandamos produtos, foi para a Tailândia, foi para a China, foi para Singapura, foi para outros países, e o produto foi muito bem recebido. E o que acontece? A prova disso é que nos anos seguintes, os mesmos clientes voltaram a comprar, e pagando bons preços. Na medida que nós amadurecemos para isso, o produtor é o grande beneficiado nesse processo, porque para nós é fundamental que o produtor participe do mercado internacional. E o IPPCAM tem trabalhado nesse sentido. Então, nós já temos hoje consórcio de exportação de pequenos produtores, uma experiência muito interessante que foi feita ali no município de Pantano Grande, e assim o processo está consolidado. As lideranças aparecem, os resultados aparecem. Além disso, o Brasil começa a participar e ser respeitado, né, como um dos maiores produtores. Nós somos produtor maior que a Argentina e hoje sentamos e discutimos qualidade, tecnologia, sistemas modernos de produção. Já temos os nossos técnicos indo para os Estados Unidos e o processo é dinâmico. E isso tudo por quê? Porque entendemos que não estamos realizando sonhos. Nós podemos fazer da PECAM um produto de boa rentabilidade, é um investimento alto, mas traz uma diversificação para o produtor interessante e rentável. O agro brasileiro, ele é muito empreendedor, né? Quando o produtor, ele sente que vai dar certo, ele acaba investindo e ele não tem medo de investir em tecnologia, em pesquisa. E a gente tem esse exemplo também acontecendo na nossa PECAM. A gente acompanhou algumas pesquisas da Universidade Federal, inclusive aqui de Santa Catarina, de melhoramento genético, de como utilizar melhor o resíduo, né? A casca da nossa PECAM, por exemplo, no caso do substrato do morango, que é outro fato interessante, a gente imaginar a sustentabilidade como um todo, e esse é um tema que já a gente vai falar, que é bem interessante também da Nogueira, né? Essa questão da sustentabilidade. E aí, de repente, a gente vê também, da mesma forma que o senhor falou, desse consórcio que é para exportar, a gente vê iniciativas de algo que sempre deu certo e que é exemplo no Brasil inteiro, aqui em Santa Catarina, que é o cooperativismo, a gente vendo produtores se organizando, né? Fazendo, então, a cooperativa ali, e a gente vê que eles ficam mais fortes, né? Isso, Álvaro, quando, enfim, eles se juntam, eles se unem, desde os maiores até os menores aí na região. Então é isso que eu ia comentar, aproveitando a fala do Eduardo. Até eu tive a oportunidade de estar conversando com o presidente da Associação Brasileira de Fruticultura ontem aqui no evento em Chapecó. E isso que o Eduardo fala, a qualidade do nosso produto, ela é vista com bons olhos fora do Brasil, né, no exterior. Porém, ainda nós estamos pouco organizados, isso que a gente vem fazendo, organizando o produtor e justamente qualificando ele para que ele possa ter um produto de qualidade que seja possível exportar para outros países. E pensando nessa questão que você coloca, justamente, o que a gente pensou? Como nós temos, não são muitos produtores e espalhado em Santa Catarina, nas 3 regiões, o que se definiu? Em vez de todos trabalharem, cada um individualmente, e isso foi uma conversa que a gente vem fazendo já há 2, 3, 4 anos com os produtores, e há 2 anos atrás, então, numa reunião desses produtores, no primeiro encontro catarinense da Nogueira PECAM aqui em Santa Catarina, eu sugeri a eles para eles se organizar em forma de cooperativa, porque havia alguns produtores que estavam pensando em investir em maquinário para começar a beneficiar, e eu disse, por que não nós fazermos um grupo para que todos tenham a valorização do seu produto, que nós possamos organizar com menos custo e, com isso, poder fazer parte dessa cadeia com o Rio Grande do Sul e, por que não, com o Paraná, e poder vender um produto de melhor qualidade, com um nome organizado, a cooperativa, que é a nossa Coopernoses, que ela está hoje
em vários municípios, com vários sócios, não está funcionando ainda, porque a cooperativa está fazendo uma parceria com o município de Palmitos, onde a gente aguarda um local, então, para fazer os primeiros investimentos, para começar a realizar as compras dos nossos produtores, dos nossos associados. Por quê? Com isso, a gente vai poder oferecer um produto, além da quantidade, uma qualidade. Isso que o Eduardo comenta, mas não adianta a gente produzir se nós não tivermos qualidade, e com isso a gente está aprendendo, através de tratos culturais, tratamentos sanitários, conseguir melhorar essas áreas que estão iniciando a produção mais comercialmente. E com isso, quem ganha? Quem vai ganhar é o nosso produtor, porque nós precisamos trabalhar dentro de uma valorização do produto, não criando expectativas, claro, exageradas, mas que o produtor possa fazer algumas contas e comparar com outros produtos que ele teria na propriedade e ver que a Nogueira Pecan, apesar de ser uma cultura economicamente nova, nós aqui na região já temos, que nem o Eduardo comentou no início, nós temos plantas aí com 70, 80 anos que vieram trazidas pelos primeiros imigrantes que estão produzindo, mas a gente trabalha dentro de uma realidade. E o Eduardo sabe melhor que eu, ali em torno, vamos colocar em uma produção boa, 2.000, 2.300 quilos por hectare, numa venda aí em média de $3, $3,5 o quilo. É pouco, é muito? Não sei, nós temos que fazer contas, temos que ver o custo de produção, quanto vai custar para produzir isso. Então, toda essa organização da cadeia é que a gente fez através dessa cooperativa, e a partir do momento que ela começar a fazer aquisição, né, das nozes dos seus associados, buscar novos associados, fazer parte do IBPECAM, que eu acho que é importante nós organizar desde o produtor e todas as cadeias, né, intermediárias, que seriam as cooperativas, o Instituto Brasileiro, e aí sim nós vamos ter um produto de qualidade, vamos ser competitivos no mercado internacional e poder colocar um produto de qualidade, que é o nosso grande objetivo hoje, produzir, mas produzir com qualidade, porque é um produto vendido numa casca, e o pessoal às vezes fica meio com receio de adquirir esse produto sem saber quanto vai ser o seu rendimento. Então, hoje temos que trabalhar com o rendimento da amêndoa, da noz, no caso, não é nem por quilo. Quanto melhor o rendimento, mais o agricultor vai receber pelo seu produto, e quanto mais qualidade, é claro, isso é indiscutível. Eu só vou chamar a atenção para um ponto aqui bem breve para quem está, né, nos vendo, nos ouvindo, que fica parecendo que a gente está produzindo só para exportar. Mas aí a gente tem um dado que é muito curioso, entendeu? E que e que é importante que as pessoas saibam que exportar traz sim maior rendimento para o produtor, mas só que a nossa produção nacional fica a maior parte aqui no mercado interno, não é isso, Eduardo? 92% fica no mercado interno. Então, nós estamos dando, pessoal, os primeiros passos no mercado internacional. E veja, nós temos um caso bem prático que aconteceu ano passado, de um produtor em Nova Pádua, que tem uma propriedade com 3,5 hectares, também diversificado com outros produtos, e ele produziu 10 toneladas e vendeu a R$ 16,50. E, olha, pessoal, ele ganhou R$150 mil nesses 3,5 hectares. Então, sobrou de lucro a metade. Então, na medida que os pequenos proprietários, os pequenos produtores se unem, qual é o problema que eles resolvem? É o problema da secagem, da conservação, colocando esse produto em câmaras frias e, com isso, vender na melhor hora de mercado. Então, essa cadeia, a cooperativa pode suprir com facilidade e copiar os outros países naquilo que eles erraram muito e acharam a solução. Nós levamos os produtores o ano passado para a Argentina, onde mostramos que tem lá um quadro de produtores muito grande, ao redor de uma empresa que recebe 500 toneladas, seca,
limpa e coloca isso em câmara fria, já faz a seleção por tamanho e deixa os lotes prontos, seja para o mercado nacional, seja para o mercado internacional. Então, esse é um processo que a cooperativa vai ajudar e vai ajudar muito. E também não vai deixar o pessoal viver de sonhos, né? Porque foi vendido muitos sonhos por aí, dizendo que é um produto maravilhoso, tudo que se planta, tem gente que compra e compra por preços maravilhosos e depois isso não acontece. A cooperativa dá realidade para isso e dá perspectiva de longo prazo para todos. Então, eu acho que esse é um processo que nós estamos evoluindo bem, né? Nós estamos evoluindo com os pés no chão, entende? Estamos evoluindo com muito realismo. A outra coisa que está acontecendo, e isso a dor ensina a gemer também, né? É na questão das variedades, né? Nós temos o professor Valdir aqui em Santa Catarina, que está trabalhando na genética e está vendo o que nós podemos melhorar, porque nós temos nos pomares, especialmente os pomares mais modernos, uma grande participação de uma variedade que é a Barton. Então, Polito, tu imagina se der um problema nessa variedade, o dano que daria em toda a produção nacional. Nos pomares mais antigos, né, nós vemos que a Barton não passa de 40%, mas nos mais recentes, ela está participando com 70%. Então, a parte tecnológica também tem que atualizar toda essa parte genética e trabalhar com uma orientação que permita cada vez um grau de segurança melhor para o produtor, porque, de fato, nós levamos 7 anos para começar uma produção economicamente interessante e 10 anos para ter produtividades acima de 2.000 quilos por hectare. E esse tempo é um investimento caro, é um investimento que exige um grande sacrifício por parte dos produtores. Então, nós temos que levar isso com muito respeito, com muito carinho e com muita segurança para que esse resultado permaneça, porque daí para frente nós vamos ter pomar para 50, 60, 70 anos. E isso traz uma estabilidade e uma receita para os filhos e para os netos, nota 10, muito boa. Eu preciso falar um pouquinho, relatar dos meus aspectos positivos, quando eu conheci um pouquinho mais da cadeia produtiva, né, da nossa Pecam. Primeiro, é claro, o sabor, né, a qualidade, de fato, da amêndoa. Ela é maravilhosa. Mas, independente disso, duas coisas me chamaram muito a atenção. É o fato, primeiro, do produtor, ele poder, enquanto ele está esperando, enquanto ele está investindo, ele poder ter a compatibilidade com outras atividades agrícolas, que a gente sabe que não é todo mundo que pode esperar por 10, 15 anos para poder ter esse retorno, né? Então a gente vê ali nos primeiros anos, muito agricultor dizendo, eu plantei e deixei ali para ver o que ia dar, enquanto isso ele estava ali produzindo outras coisas, e depois, mais tarde, a gente vendo esse outro processo que é, com o pé maior, ele poder consorciar, digamos assim, com a atividade também pecuária, com ovelhas, né, com gado, depois a árvore já está um pouco maior, e aí a gente vê também aquela qualidade do bem-estar animal, que você proporciona a sombra ali para aqueles animais, o próprio animal vai adubando aquela terra, então a gente vai vendo toda uma sinergia, né, do agro ali acontecendo. E isso também é muito interessante, a gente saber que o produtor ele não precisa plantar e só simplesmente aguardar, né, Álvaro? Bem, bem colocado, e só voltando um pouquinho antes de eu responder essa tua questão, Tatiana, a questão da nossa produção. Isso que o Eduardo falou, 92% fica no nosso país. E da nossa produção de Santa Catarina, eu diria que praticamente 100% quase fica em Santa Catarina. Então, ela começa uma cadeia desde o produtor, beneficiando o seu pouquinho quando começa a colher, vendendo nas feiras, vendendo para os vizinhos, vendendo no próprio município, para aquelas doceiras que a gente mostrou no isso programa. Que eu ia te falar, esse é um dos outros aspectos, é o empreendedorismo, então, né? Que ela... Exato, eles vão vendo e tomando gosto pela cultura, mas o que o Eduardo coloca, eu acho que foi muito oportuno, Eduardo. Nós
estamos trabalhando com seriedade, ninguém está vendendo sonho. A gente tem que levar a realidade da nogueira, mostrar o que ela pode produzir. E com isso que você falou, a gente está aprendendo com novas variedades, com o plantio. Respondendo a pergunta aí da Tatiana, então é possível até, se o terreno for bom, no início da cultura, trabalhar com culturas anuais até o 4º, 5º anos, e depois aí sim fazer com a pecuária, né, utilizar essa área com a nogueira pecan, com a pecuária de leite, de corte, com a ovinocultura. Enfim, com isso tudo a gente pode dar, nesses primeiros anos que a nogueira não está com o seu rendimento econômico, o agricultor tem a oportunidade de estar trabalhando com outras alternativas, até porque o nosso modelo de propriedade aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul não é diferente. Nós temos pequenos produtores investindo com pequenas áreas, e com isso eles não podem esperar 10 anos para ter uma rentabilidade ou um movimento econômico com uma cultura. E com isso, ele fazendo esse intercâmbio, pecuária, culturas anuais, e a gente vê muito aqui, a gente já teve oportunidade de orientar a produção de melancia, de fumo, de milho, de feijão, a própria soja, com alguns cuidados, é claro. Então, aquilo que a gente fala, nós temos que trabalhar tecnicamente, porque tu tem que ter o cuidado que tu vai ter 2 culturas ao mesmo tempo, ou duas atividades, quando se tratar da bovinocultura, ou da ovinocultura, se tem alguns cuidados quanto à questão de muda, tamanho de muda, proteção dessas mudas, porque os animais, eles é uma cultura verde, e os animais vão querer se aproveitar disso com a sua alimentação. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, mas nós já temos grandes implantações aqui de nogueira pecan, com a pecuária de corte, com o piqueteamento, e as duas casam muito bem, né? Desde que você, claro, tenha alguns cuidados e siga algumas orientações técnicas, e é para isso que nós estamos aí, né? A Epagre vem trabalhando com alguns técnicos, os municípios onde a gente está vendo que a cultura está se tornando mais importante ou aumentando a produção, a gente tenta sempre buscar esses colegas técnicos, colegas de prefeituras, a própria cooperativa, os associados. Seguidamente a gente vem conversando com eles, temos grupos de WhatsApp onde o produtor consegue tirar a dúvida mais rapidamente através de fotografia. Então, os técnicos, os pesquisadores que estão todos envolvidos nessa cadeia, conseguem dar uma resposta ao nosso produtor. Mas deixar sempre bem claro, ninguém está vendendo sonho, nós estamos vendendo a cultura, né, Eduardo? Com potencial, uma cultura que tem aí os seus benefícios medicinais, econômicos e a questão de sabor, mas temos que trabalhar com os pés no chão, mostrar a realidade e aquilo que o agricultor tem que seguir. Siga as orientações técnicas, porque senão, com essas intempéries que a gente tem tido nos últimos anos, o Rio Grande do Sul está passando por nós passamos por uma ano passado, a questão da precipitação foi muito no período em que ela estava no seu período de floração e desenvolvimento vegetativo, e com isso prejudicou a nossa produção. Então, nós temos que ter alguns cuidados, e não é só pelo excesso de chuva, pela falta de chuva também. Essa é mais fácil, porque a gente tem hoje técnicas que poderiam ser a irrigação, qual tu consegue melhorar a tua produção. Então, é uma cultura que, em certos momentos, quanto menos chovesse, seria melhor, mas desde que você consiga levar essas técnicas a campo. A questão das variedades, então, nós, no início, orientávamos um plantio desordenado das variedades. Hoje, já pensando numa produção com qualidade e por variedades, já se planta em linhas algumas variedades, porque se tem a necessidade de se implantar mais do que uma variedade no pomar para que ocorra a polinização, mesmo ela sendo uma cultura que tem as flores de ambos os sexos na mesma árvore, mas ela precisa sim de uma polinização cruzada muitas vezes, e por isso a gente está hoje orientando já de forma diferente do que no início, quando se começou há 10 anos atrás as implantações dos pomares.
São os desafios do agro, né, Álvaro? Por isso, a importância, né, de pesquisadores como você aí na frente se dedicando aos estudos, a quem está também em outros órgãos, como é o caso do professor Valdir, da Universidade Federal, e também de órgãos como a IBPCAM, para a gente, Embrapa, enfim, para a gente poder se organizar e a gente junto cooperar. Tá aí, né? Uma das vantagens, uma das características do nosso agronegócio. Queria muito agradecer a participação de vocês dois para esse bate-papo. Se você não conhece a Nogueira, vou te fazer um convite. É só ir na plataforma ND Play e ir no Programas do Agro, Saúde e Cooperação, que você vai assistir completo o programa sobre a Nospecam, nosso episódio em que a gente conversa, né, com produtores, a gente mostra o empreendedorismo que a Nospecam ela desperta, né, nas pessoas aqui, já que a gente fala também desse mercado interno. Então eu queria muito agradecer a participação dos dois, de trazer um pouquinho desse conhecimento sobre a Nospecam. Obrigado pela participação. Valeu. Obrigado. Valeu. Agradecemos a oportunidade. Um abraço, obrigado. Um abraço, Tatiana, e estamos sempre à disposição para falar de importantes culturas como essa. Queria, então, agradecer a participação dos nossos entrevistados desse bate-papo sobre a Nospecam, o Álvaro Roberto Poleto, que é extensionista da EPAGRE, lá em Palmitos, na Regional de Palmitos, no Oeste Catarinense, e também Eduardo Basso, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, a IBPCAM. O Agro, Saúde e Cooperação fica por aqui e até o nosso próximo encontro.